Boa noite a todos e a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todas as pessoas que estão aí nesse momento assistindo a nossa live da Igreja da Fé no Brasil, na cidade de Guará. Sou o presbítero Deusdete Machado. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui com vocês para nós trazer um assunto extremamente importante para as nossas vidas e muito promissor para os dias atuais. Eu quero compartilhar com vocês hoje no Salmo de número 4, onde revelada uma palavra bastante interessante por Deus, através de um testemunho do rei Davi. O Salmo de número 4 tem o título Confiança em Deus na Angústia. Então ele diz assim, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no meu coração do que a alegria deles, quando lhe as fartura de cereais e de vinho. Em paz me deitarei e logo pego ao sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar com segurança. Esse salmo foi falado pelo rei Davi quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho, Absalão, que o filho juntou com vários soldados valentes da época e tentou tomar o trono do próprio pai. E Davi ficou com poucos soldados para guerrear contra os valentes do filho. Então ele resolveu fugir para não guerrear contra o próprio filho. E a Bíblia nos relata que Davi escondeu numa caverna. E o filho Absalão descobriu que o pai, juntamente com o seu soldado, estava escondido naquela caverna e cercou a caverna com o seu exército, para poder matar o próprio pai e assim se apoderar do trono. Então, o rei Davi, nessa noite, sabendo que o seu filho estava lá do lado de fora, com um exército de soldados muito mais forte do que o dele, nessa noite foi que o rei Davi recitou, ou cantou, ou adorou a Deus, falando as palavras desse salmo. E eu quero tratar com vocês a respeito deste assunto, à luz desse texto, com bastante cautela, porque acredito que o Senhor tem uma palavra maravilhosa para o seu coração, para os nossos corações. Você já teve algum problema na sua vida para dormir? As pressões do trabalho, as pressões da família, na família, ou os problemas de ordem financeira, já lhe tiraram o sono alguma vez? Quem não passa por isso, né? As pessoas passam muito por esse tipo de situação. Davi enfrentou uma grande pressão e ainda assim teve uma calma noite de sono, porque ele confiou em Deus, ele se debruçou nos braços de Deus.
o seu filho Absalão e suas forças empreendiam uma forte perseguição contra o rei Davi. E desejando matá-lo, ele estava na expectativa de que o pai, juntamente com os seus soldados, saísse para fora da caverna e assim eles pudessem atacá-lo e matar o próprio pai. Na verdade, eles haviam acampado em volta dessa caverna, onde Davi e seus amigos estavam. De dentro dessa caverna, irmãos, o rei pede a Deus que ouça a sua súplica. E ele então pede que Deus tenha misericórdia dele, como já o fizeram antes, porque Davi sabia e conhecia o seu Deus. Ele sabia que poderia depositar a sua confiança nesse Deus, que já havia livrado antes por muitas e muitas vezes. Então, não era difícil o livramento naquele momento, porque ele tinha certeza de que Deus estava ao lado dele e responderia à sua oração. Confiando em Deus, Davi pergunta: até quando os meus inimigos irão zombar de mim? E imaginaria poder destruí-la. Davi sabia que os seus inimigos queriam destruí-la. Davi lembra a Absalão, seu filho, que Deus o havia escolhido, ungido, o escolhido de Deus. E o Senhor separa para si aquele. Ele registra isso no versículo 3 que nós lemos. Numa caverna úmida, escura, fria, estava esse servo de Deus, juntamente com o seu pequeno grupo de soldados. E Davi, naquele momento, faz uma oração e pede a Deus que ouça a sua súplica, a sua petição. E ele diz: tenha misericórdia de mim. Nessa caverna, cercado por soldados, e esses soldados de Davi, ouvindo Davi compor uma nova canção, porque os salmos dessa época era tratado como que fosse uma canção, ele era recitado, às vezes ao toque até de um instrumento, para poder adorar a Deus. Então, os amigos próximos do rei Davi se perguntavam um para o outro se estaria certamente, será que eu estou seguindo o homem correto? Um homem guerreiro, que havia lutado contra um urso, que havia lutado contra um leão, que havia lutado contra um gigante, mas de repente estava dentro de uma caverna clamando, orando a Deus de joelho, por uma situação que não era difícil a ser vencida, pela a valentia e bravura que esse homem Davi era num combate de guerra. O que eles gostariam de ver naquele momento, os seus amigos agora, não é uma esperança em Deus, mas uma vitória imediata de vencer o exército de Absalão. Enquanto eles lamentam, Davi escreve cântico de louvor ao Senhor. Enquanto eles lamentam, aquele momento, Davi está escrevendo um cântico de louvor a Deus. Eles louvam a Deus, eles adoram a Deus. Os pensamentos de Davi se dirigem para as festas anuais das colheitas, porque Davi sabia que todo ano Israel fazia aquelas festas grandiosas, e o povo se alegrava, comendo e bebendo naquelas festas. Mas naquele momento, a alegria que Davi estava sentindo era maior do que a alegria de uma festa, com muita comida e com muita bebida, apesar de estar num lugar escuro, úmido e até insalubre. Ele depositava a sua confiança, ele dormia nos braços de Deus. Uma época em que os celeiros ficavam cheios de grão, os tonéis transbordavam de vinho. Ele havia perdido um palácio, ele havia perdido o seu trono, de rei, de um trono para dentro de uma caverna escura, úmida, um lugar insalubre.
ele estava agora. Naquele momento, ele não era nada. Ele era um simples homem, e ainda numa situação difícil e perigosa. Apesar disso, a alegria de Davi era tremenda, com lágrima descendo sobre a sua face. Ele canta: mais alegria me puseste no meu coração do que aquela alegria que eles têm quando está em dia de festa. Davi tinha a sua alegria depositada não na situação que estava vivendo. Davi conhecia que a alegria dele não estava colocada em estátua, no seu próprio trono, não estava colocado na sua posição de que ele estava, nem tampouco se ele tivesse alguma coisa ou não, mas a sua alegria estava colocada em Deus. Então, amados irmãos, Davi tinha a sua alegria em Deus e não nos bens que ele possuía. Em todas as suas aventuras, e mesmo recordando os dias de fartura, não havia nada mais desejado por Davi que o seu relacionamento para com o Deus Todo-Poderoso. Então, isto lhe dava uma tremenda paz, uma maravilhosa paz. E aí, ele recita o versículo do número 8: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar com segurança. Embora as forças de Absalão estivessem ao redor, Davi tinha a única coisa necessária para manter em segurança. Nenhuma flecha poderia atingi-lo, nenhuma espada lhe faria dano algum, nenhum exército o conquistaria naquela hora. Ele tinha Deus, ele tinha paz perfeita, ele tinha a paz que excede todo o entendimento. Ele tinha a única e verdadeira e santa paz que vem de Deus. Somente Deus tem a paz para levar a você. Somente Deus tem a paz para levar no seu lar. Somente Deus tem a paz para levar na sua casa, na sua família. Somente Deus tem essa perfeita paz. E se você perdesse, por acaso, se você perdesse o seu palácio, no caso de Davi, ele perdeu o seu palácio, qual seria a sua reação? Se você perdesse as coisas de maior valor na sua vida, como você agiria diante de Deus? Você choraria, gritaria ou escreveria um hino de louvor a Deus? Diante dos vários problemas da vida, você consegue dormir nos braços do Senhor? Em primeiro lugar, você precisa ser um servo e uma serva de Deus. Você precisa conhecer esse Deus que você serve. Você precisa saber quem é esse Deus, o que Ele pode fazer por você. Depois, tal como Davi, viveu uma vida consagrada, santificada. Quando a santificação faz com que você ame as coisas que anteriormente você odiava. E isso estava acontecendo com Davi. As coisas que o amavam antes, agora não ama mais, porque ama outras coisas que antes não amava, por estar seguro e confiante nos braços de Deus. Louvado seja Deus. Então, naquele momento, ele fala o versículo de número 4: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irmãos, uma consciência limpa, um correto relacionamento com o Salvador traz um sono tranquilo. Nenhum travesseiro é tão macio quanto as promessas de Deus. Nenhum cobertor é tão acolhedor quanto a presença de Deus. Então esse homem tinha plena convicção e confiança de que ele estava seguro diante de qualquer situação.
E eu e você, esta palavra fala o que para nós? O que nós aprendemos aqui? Que a situação pode estar em qualquer tipo de mal, nós possamos estar preocupados com inimigos e adversários que se levantam contra a igreja, ou contra a nação, ou contra o povo, ainda que sejam inimigos invisíveis, que não era no caso do rei Davi. O Deus que essa passagem nos apresenta, pede para você confiar nele, depositar nele a sua esperança. A Bíblia, em outra passagem, nos diz que nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos na força do homem, nem na força da terra, porque a nossa esperança e a nossa confiança está depositada no Senhor. Somente Ele pode nos dar o refúgio e a tranquilidade de deitar na cama, diante de qualquer situação, e dormir descansando nos braços do Pai. Eu quero orar com você. Agora, nesse momento, se você que está aí nos assistindo, feche os seus olhos comigo e leve o seu coração, o seu pensamento a Deus. Porque o Deus que esse salmo nos apresenta não é um objeto raro, muito caro, que está numa vitrine que você não pode alcançar. Ele está pertinho de você, aonde você estiver agora. E Ele pode responder 7 bilhões de oração, que é a população mundial, um pouco vai ter isso. Ele pode responder tudo no mesmo instante. E Ele pode estar presente na sua casa e na minha no mesmo instante. E Ele pode estar presente em todas as moradas desse mundo no mesmo instante. Ore comigo neste momento. Eterno e soberano Deus, Deus de Davi, nós confiamos na Tua palavra e confiamos no Teu poder. Baseado nisso que nós expressamos, Senhor, confirma essa tranquilidade e essa esperança santa, gloriosa que vem do céu aos corações de todas as pessoas que estão junto de nós, nos ouvindo neste momento. Que o Teu Espírito Santo possa reinar nos corações, possa reinar nos lares, nas famílias, dando tranquilidade e dando alegria, meu Deus, diante de qualquer situação. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Em nome de Jesus. Deus te abençoa. Agradeço por tudo, em nome de Jesus.